Oi gente, seja bem-vindo para mais um vlog. E hoje eu vim conversar, na verdade eu vim vlogar e mostrar as minhas reações acerca do livro Não Contes para a Mamãe, Memórias de uma Infância Perdida. Bom, gente, para quem não sabe, eu já fiz a leitura desse livro em 2017, 2018 mais ou menos. Tem uma resenha aqui antiga do canal, que eu vou deixar o link aqui embaixo caso você queira assistir. E lá eu basicamente conto tudo o que acontece na história. Se vocês não quiserem saber, sugiro que vocês acompanhem esse vlog. Mas se vocês quiserem saber o que é que vai acontecer, tipo, do início ao fim, vocês vão lá. Porque na época eu não sabia, né, separar o que era um enredo, o que era um spoiler. Eu era novo nesse ramo, entendeu? Então, com essa minha nova mentalidade acerca dos livros, do enredo, enfim, dos livros em geral, eu vou tentar falar com vocês sem dar spoiler, mas já garanto que esse primeiro take vai ser muito longo. Bom, aqui nesse livro, logo de cara, a gente vamos ser apresentados a Antoniette, mas aqui ela vai ser chamada de Toni. E aqui a gente vai primeiro ser apresentado a sua família, o modo de vivência e o que é que acontece. E basicamente, aqui a gente vão ser apresentados a uma história nada feliz sobre uma infância que foi brutalmente perdida por conta de abusos que a protagonista vai sofrer aqui do seu pai durante a história. Eu não sei como contar esses fatos, porque são coisas assim que deixam o leitor com a raiva, com a vontade de fazer justiça com as próprias mãos, que o que resta é ler. Ler, ficar indignado, chorar, surtar, xingar, gritar, fazer o que for, porque não dá pra voltar no tempo, não dá pra impedir essas coisas de acontecerem. E eu tô enrolando muito para poder falar do que se trata. Na verdade já falei do que se trata, mas tem alguns casos aqui que acontece que vai deixar o leitor assim repugnado. Eu já fiz muitas marcações para quem tá no início da história. Esses post-its que estão em rosa são momentos em que o abuso acontece, e os post-its em amarelo são passagens assim que vai ser importante para o contexto aqui da história. Bom, aqui o primeiro abuso acontece com um simples beijo, que só de falar eu tô me arrependendo todo. Que não eu não posso dizer que é simples, porque vindo de um pai para uma filha, eu acho isso, sabe, sem nenhum adjetivo para essa situação. E acontece isso, e logo depois, né, acontece o primeiro ato, né, já com penetração, com gozo, com esperma, enfim. Isso vai acontecendo com frequência. E sempre que ele termina os atos, ele sempre falava a mesma coisa: não contes para a mamãe, esse é o nosso segredinho. Eu vou ler basicamente o que é que ele fala quando ele termina de fazer o ato. Ele simplesmente vai e relata. Relata não, ele simplesmente vai e fala: não conte para a mamãe, isso é um segredo nosso, Antoniette. Você me ouviu? E bom, isso acontece com frequência, que vai deixar o leitor assim indignado. Eu sei basicamente o que acontece no final, mas assim, já tem um tempo que eu fiz a leitura desse livro, então tem algumas coisas aqui que eu não lembro, que eu tô lembrando à medida que eu estou fazendo a leitura. Eu estou na página 107 mais ou menos. E assim, eu não tenho muito o que falar, porque seria spoiler. Mas à medida ao decorrer do vlog, eu vou estar demonstrando as minhas opiniões e as minhas reações acerca das coisas que acontecem aqui nesse livro. Então, daqui a pouco eu volto para falar com vocês.
eu voltei para falar com você no mesmo dia, em intervalo de horas, porque esse livro, ele deixa a pessoa incomodada em um nível que você quer entrar no livro para poder, tipo, salvar a Tony, tentar dar um rumo diferente para essa história. Mas, bom, eu vim aqui comentar com vocês a forma com que a Tony ela é negligenciada por todos à sua volta. Principalmente pela sua mãe, que, digamos, era a pessoa que deveria protegê-la dessas coisas, dessa molestação, desses abusos que ela sofre, mas a mesma não faz nada para ajudar. Eu não lembro se eu falei isso pra vocês no início do vlog, mas eu vou dar um spoiler pra vocês. A mãe sabia que isso tudo estava acontecendo. Primeiro começou com um beijo, que assim, eu já fiquei incomodado dessa parte. E ele fala, não conte para a mamãe, é o nosso segredo. E depois disso, de uma certa parte da história, ele vai passar, né, vai começar a tratar esses assuntos como passeios. Mas o que é que acontece? Ele pede para não contar esse fato, e mesmo assim a Tony conta e a mãe, né, negligencia. E fala para ela não tocar mais naquele assunto, não falar mais sobre isso. Então, a partir daquele momento, a Tony percebeu que ela não poderia contar com a sua mãe, que era a única pessoa que poderia, de fato, protegê-la. Ou seja, a mãe sabia das coisas que estavam acontecendo, mas ela não fazia nada para impedir com medo do simples fato de não de perder o marido, na verdade. De não perder não, de perder o marido. Então, aquela situação, no caso dessa situação de, tipo, dessa molestação, desses abusos, começaram a acontecer com frequência. Em uma certa parte da história, ela até ficou mais aliviada, achando que ela ia ficar mais livre disso e achou que isso nunca mais ia acontecer, mas só que acontece uma coisa que trouxe à tona esses abusos de volta, que eu não posso falar. Já tô dando spoiler demais. E o que é que acontece? A Tony, ela era culpada por várias coisas aqui na história. Desde ela tá brincando com um simples colar que ela ganhara de presente, que tivesse fazendo barulho, o pai pedia pra ela parar e, tipo, se ela continuasse, né, que foi o que aconteceu, ela continuou, tipo, só fez mais um barulhinho e ele, tipo, deu, né, agrediu. Ou, de novo, de uma caneta que ela ganhou de aniversário, e por já ter mais uma caneta já, ela falou, mas eu ganhei essa caneta pra ficar de reserva enquanto aquela não acaba. E nesse momento, tipo, ela foi agredida de uma forma tão brutal que eu pensei, não, gente, o que é que tá acontecendo aqui nesse livro? A gente tá vendo, sei lá, gente, eu não consigo explicar esses fatos. E, bom, eu não vejo a hora de terminar esse livro. Eu não sei porque eu iniciei, mas eu sou uma pessoa que não gosta de abandonar livros. Certo que não tem uma regra propriamente dita sobre isso, mas eu, né, tipo, não quero abandonar esse livro. Eu quero fazer um vídeo, né, legal pra vocês e no final dar as minhas considerações finais acerca desse livro. Então, eu não sei se o que eu passei, se o que eu gravei agora pra vocês foi realmente o que eu queria passar, mas assim, eu simplesmente estou indignado, muito, muito, muito indignado com essa história. E depois eu volto pra falar com vocês. Não, Joe. Vamos jogar hoje? Jogar hoje. Nenhuma graça, não teve nenhum negócio. Aí, gente, voltei pra falar com vocês depois de alguns dias procrastinando a leitura. Fiz muitas marcações, não sei se vocês vão conseguir ver, eu fiz muitas marcações. Os amarelos são passagens que, né, me chocaram. Os de rosa é quando aconteceram os abusos. E os azuis, que já são mais no finalzinho do livro, são os momentos, digamos que finais, em que tudo é descoberto, tanto pela mãe, pelo médico, enfim, eu vou explicar pra vocês. Bom, o que é que aconteceu aqui na história? Aconteceram várias situações aqui no livro que me deixaram super incomodados e tristes ao mesmo tempo. Porque aqui no livro, a Tony, ela era tratada com negligência, tanto por parte do pai, tanto por parte da mãe. O pai, ele fazia de tudo para poder, como é que eu posso dizer, né, se sentir superior. Ou seja, quando ele tentava tocá-la e não tinha um êxito, né, ele sempre fazia as coisas para poder
deixar a Tony desnorteada e para com isso ele se sentir superior. Porque o que acontece? Teve um momento aqui da história que a Tony ela ganha um gato. Um gatinho pequeno. E ela tá super feliz. Mas o que acontece? Teve um momento da história aqui, depois que ela ganha esse gato, que teve, digamos que uma oportunidade de o pai tocar nela, mas só que tipo, ela fez o máximo possível para que isso não acontecesse e não aconteceu. E depois, quando ela chegou em casa da escola, ela encontrou o gato de uma forma estranha. E ela já deduzira dali mesmo que o gato estava morto. E quando ela topou no gato, o gato estava morto. Ou seja, o pai fizeram aquilo como forma de vingança por não ter acontecido o ato, que vocês já sabem. Outro fato foi quando ela comprou uma bicicleta. Ela começou a trabalhar em uma vendinha aos sábados, e juntou, comprou uma bicicleta, estava super feliz. O pai, de novo, por não ter conseguido tocá-la, foi lá, disse que ia para o trabalho com a bicicleta, ia pegar emprestada e depois a devolvia. No outro dia, quando ela chegou no quintal, viu que a bicicleta estava com o pneu furado. E essas situações iam acontecendo demasiadamente, mas também outras situações em que a gente ficava sem entender. Teve situações aqui que ele agredia como se tivesse agredido um homem do seu porte. Assim, teve um momento aqui da história que ela decidiu confrontá-lo. Porque quando ela percebeu que ela não era fraca e ela podia sim intervir, ela tentou falar, ó, se você me agredir novamente, eu conto. E nesse momento ela foi vencida novamente por ele, porque ele soltou os argumentos de que se ela fizer isso, as pessoas ao redor dela não vão acreditar, as pessoas ao redor dela vão odiá-la, a sua mãe não vai mais amá-la. E ele mais uma vez conseguiu convencê-la a não contar, mas só que assim, né, ele não contava que ela engravidasse. Sim, ela engravidou do próprio pai. E quando ela foi pro médico, o médico perguntou quem era o pai. Aí ela falou que não tinha deitado com nenhum menino, mas ele falou que tinha de ter deitado porque, né, eu tô falando isso por opinião própria, porque ninguém engravida assim do nada, né? Opa, escorreguei, sentei e engravidei. Não. E nesse momento ela fala pela primeira vez abertamente pra outra pessoa que ela era tocada pelo seu pai. E nisso ela fica desnorteada porque primeiro ela estava grávida, segundo que o médico assim, né, naquele momento ficou preocupado, mas só que depois ele meio que deu uma leve negligenciada com ela. E nesse momento ela ficou desnorteada. Ela foi pedir ajuda a uma professora que também foi negligenciada pela mesma. E enfim, quando ela chegou em casa, a mãe dela já sabia da situação, teve que fazer um aborto espontâneo. E no final, tudo que aconteceu, todo o peso caiu sobre as costas dela. Então, isso vai daquilo que eu falei pra vocês no início, ou na resenha que eu fiz já há alguns anos atrás. Esses abusos começaram a partir do tempo que ela tinha 6 anos. Então, isso foi acontecendo desde 6 até os 14. Então, para as pessoas que ela contou, o médico, a sua professora, a sua mãe, todos acreditavam que ela estava gostando disso porque, né, isso aconteceu por vários anos seguidos e ela não fez nada para impedir. Então, de certa forma, eles acreditaram que ela deixou que aquilo acontecesse. Né? Tava gostando que aquilo estava acontecendo, na verdade. Mas assim, aqui também temos uma parcela de culpa da mãe, porque a mãe sabia que isso estava acontecendo e nunca fez nada para impedir. E no final, ela que, sabe, o sentimento que a gente tem sobre a mãe dela é que a mãe dela não queria se ver sem o marido, né? Ela queria fazer tudo para agradá-lo, até deixar que ele abusasse da própria filha para poder se ver feliz com ele. Então, assim, outra coisa que me deixou chateado foi isso, foi essa questão da mãe ter ajudado. Vários momentos aqui da história a gente vê que a Tony cria algumas expectativas, cria esperanças acerca de estar, né, sendo protegida pela sua mãe, mas só que depois ela vê que foi engano dela. Mas enfim, gente, essa foi assim o take que eu vou falar pra vocês porque eu não terminei de ler ainda. Então, quando eu terminar, eu volto aqui pra dar um feedback e falar pra vocês qual foi a minha experiência relendo esse livro doloroso e eu contando uma história de vida real acerca da protagonista dessa história. Então, depois eu volto pra falar com vocês. Sim, vim terminar a leitura dele. Na verdade, vim concluir o vlog porque eu já terminei de ler o livro, né? E bom, minha opinião acerca dessa história continua a mesma, a de 4 anos atrás. Foi um livro assim que me marcou muito
desde a primeira vez que eu li e de agora. Tipo, é um livro que pra mim vai ser sempre 5 estrelas, mas é um livro que eu só recomendo pra maiores de 16, porque aqui tem uma linguagem muito explícita e aborda um assunto que, digamos que seria pesado na mente de pessoas abaixo dessa idade. Então, aqui, né, só para dar um breve resumo, aqui vai falar sobre um pai que abusa da própria filha. E temos ao longo da história, né, ao longo do enredo, uma criança que ela acreditava no amor da sua mãe e avisou o primeiro caso desde que aconteceu o primeiro abuso e ela não mandou parar, deixou que continuasse, ou seja, com aquele jogo de famílias felizes, para fazer de tudo para que o marido, para que ela não ficasse sem marido, né, para não ser mais uma como outra mulher da época, porque aqui a gente tá falando dos anos 50. Então, né? Enfim, não era normal esse tipo de coisa naquele ano, nessa época. E, enfim, aqui no final foi um final triste, para variar. Aqui não é que nem aqueles livros de ficção que sempre vem o início bom, depois vem a perduração e no final vem um final feliz. Não, aqui nesse livro é diferente. É tristeza atrás de tristeza. Quando a gente acha que a Tony ela vai ser feliz, acaba acontecendo alguma coisa que, né, acaba empatando essa felicidade dela. E bom, esse livro pra mim sempre vai ser 5 estrelas de novo. Só não tenho cara nem coragem pra fazer a leitura, porque ele é um livro muito pesado. Então, enfim, fiz muitas marcações. E os de amarelo foram passagens que me marcaram, os de rosa, passagens que os abusos aconteciam, os de azul, quando tudo aconteceu, né, quando tudo foi descoberto. E esse roxinho aqui foi o momento em que a Tony decidiu jogar tudo pro alto e tentar suicídio, porque depois de tudo vir da tona, do pai ter preso, elas se mudarem, ela não conseguia ser amada por ninguém, nem pela sua própria mãe, que era assim uma pessoa que ela mais tinha afeto, foi renegada e negligenciada. E bom, ela tentou suicídio, mas ela foi salva. E enfim, o próximo vlog vai ser da parte 1 do livro A Dança da Morte, que ele está aqui me olhando. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No mais, até o próximo vlog.